Convido os irmãos a abrirem aí a palavra em Efésios 4, do verso 17 até o verso 24. Efésios 4, do verso 17 até o verso 4. Aqui Paulo está aplicando no nosso dia a dia o fato de vivermos igual a Cristo, unidos a Cristo. E ele já falou que unidos a Cristo estamos cheios do Espírito Santo. Unidos a Cristo nós vivemos os dons de Cristo, continuando assim a obra de Jesus no nosso dia a dia, na igreja, nos nossos relacionamentos. E agora ele falará mais sobre viver igual a Jesus e como isso só é possível estando unido ao próprio Jesus. Esse texto de Efésios 4, do verso 17 ao verso 24, que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos mais uma vez. Pai Santo, que o Senhor possa abençoar nossas vidas, moldar os nossos corações, encher-nos do Teu Espírito, e que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus que nós oramos. Amém? E amém. Eu gosto de escutar histórias de superação, meus irmãos, e eu acho bonita essas histórias, assim. Às vezes eu me pego lá escutando história de gente que eu nem conheço, que eu nunca ouvi falar, mas está lá contando que tinha problema, não sei do que, e aí passou por uma crise, e aí Deus abençoou e ela melhorou e superou os problemas, é uma nova pessoa. E eu gosto dessas histórias porque elas ajudam a gente, às vezes, a dar um ânimo na vida e ver que é possível realizar coisas que a gente acha impossível. Eu gosto de uma história em específico, de que é uma pessoa que não é crente, pelo menos até a morte dele ele se declarou ateu. Deus pode ter salvado, porque Deus é todo poderoso. Aos 49 do segundo tempo Deus pode ter transformado, mas até onde se sabe morreu como ateu, que é o Stephen Hawking. E é interessante a vida dele porque ele foi um dos mais brilhantes cientistas da nossa humanidade na década de 20. E os irmãos, não sei se todos conhecem a história dele, mas ele teve esclerose lateral. Então, ele começou a ter esse problema degenerativo desde muito jovem. E mesmo sendo um gênio, o corpo dele atrofiava. Então, os últimos anos de vida dele, ele passou numa cadeira de rodas, que ele não conseguia nem movimentar o rosto, mas mesmo assim trazendo ideias, pensando, fazendo coisas. E é interessante dessa história porque esse homem que foi um gênio, principalmente no que tange a física, a astronomia, ele desde muito cedo já apresentou isso. Então eu creio que com uns 20 anos e alguma coisa assim, os médicos falaram que ele não duraria nem 3 meses. Ele durou mais de 56 anos, aí, mesmo contra todas as adversidades, ele foi lá. Ele não conseguia mais falar, então ele desenvolveu um sistema para que o pensamento dele falasse. Ele não conseguia mais desenvolver, então ele pediu ajuda lá e foi fazendo, se locomovia, dava aulas, mesmo contra todas as possibilidades, ele conseguiu se superar mais de uma vez.
E há várias histórias assim. Esse é só um exemplo. Tem várias e várias histórias de pessoas que fizeram coisas que, humanamente falando, eram impossíveis para conquistar seus sonhos, conquistar seus objetivos de vida. Só que o problema de todos esses casos, de todos eles, é o mesmo. Apesar da grande vitória, apesar da superação, apesar deles fazerem coisas humanamente impossíveis diante das adversidades, nenhum deles foi capaz de mudar a sua situação diante de Deus. Nenhum deles foi capaz de transformar a situação deles diante do Senhor. Nenhum deles foi capaz, pelos esforços próprios, de transformar a realidade pecaminosa deles diante do Deus Santo. Afinal, com o pecado, o homem agora é duro de coração, o homem é ignorante quanto às questões de Deus, o homem é alheio à vida de Deus, o homem é entregue às suas paixões pecaminosas. Não importa, entenda, não importa o estado físico dele, não importa a condição social dele, se ele é muito rico, se ele é muito pobre, se ele é classe média baixa, se ele é classe média alta, se ele anda, se ele não anda, se ele é paraplégico, tetraplégico, se ele é saudável, um atleta, não importa a condição material, todos, absolutamente todos os homens estão perdidos e mortos em seus próprios pecados, até que Deus os transforme. E Deus transforma os seus eleitos, vivificando-os através do seu Espírito Santo, para que eles se tornem mais parecidos com Cristo, e assim eles voltem ao plano original. Lembra, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O problema é que com o pecado, o homem agora, de espelho de Deus para a criação, passa a ser um espelho riscado, todo riscado, que em algum momento ou outro você consegue enxergar alguma virtude ali e acolá, mas que está totalmente depravado e alheio. Mas Deus nos transforma, Deus nos vivifica, Deus nos chama a sermos povo dele, para que nós voltemos a sermos mais parecidos com Cristo, e assim voltemos a ser mais semelhantes a Deus, voltando ao plano original de sermos o espelho que reflete a criação, a glória de Deus a toda criatura e a toda criação. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. No sermão que tem por tema Unidos em Cristo, nós somos novas pessoas. Unidos em Cristo, é impossível nós sermos como éramos antes. Unidos em Cristo, é impossível nós sermos como antigamente vivíamos, porque unidos em Cristo nós somos novas pessoas. Não mais as velhas, não mais a que morreu, mas agora novas pessoas em Cristo Jesus. E a primeira lição desse texto é que nós, unidos em Cristo, somos novas pessoas diferentes dos outros homens. Unidos em Cristo, nós somos novas pessoas diferentes dos outros homens. Do verso 17 ao verso 19, Paulo diz isso. E é interessante como Paulo começa esse texto anunciando que ele está dizendo algo que é verdadeiro, e ao mesmo tempo ele está testemunhando no Senhor. E a ideia de testemunha aqui é como se ele estivesse num tribunal mesmo e chamassem ele para testemunha, e ele falasse assim: vou dizer a verdade, nada além da verdade para vocês aqui, de que a igreja de Éfeso não era mais para viver como os outros gentios, não era mais para viver como os demais pagãos, os demais gentios da região. Importante dizer que Paulo escreve para uma igreja de origem gentílica. Então, quando Paulo diz: não andeis de modo como também andam os gentios, Paulo não está reprovando o fato deles serem gentios e que a igreja verdadeira só é a igreja de origem judaica.
Não é isso. O que Paulo está querendo dizer é que aqueles irmãos que eram gentios, como nós somos também, de origem gentílica, não deveriam mais viver como os outros gentios. Não deveriam mais viver como as outras pessoas. Não deveriam mais viver como os demais do meio, daquele ambiente de Éfeso e das igrejas gentílicas espalhadas pela face da terra, tanto na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, como aqui no Brasil, que a gente tem que ser diferente das demais pessoas. E Paulo diz que é necessário viver diferente, porque esses vivem em suas futilidades. Nós, apesar de cristãos brasileiros, e olharmos para as pessoas ao lado e elas se dizerem cristãs, brasileiras, Paulo está instruindo aquela igreja e nos instruindo também para que a gente olhe e nós que fomos verdadeiramente transformados por Cristo e que verdadeiramente estamos unidos a Cristo, entendamos que nós não vivemos mais como eles, porque agora nós vivemos no propósito divino, unidos a um propósito, com um Espírito, com os dons de Cristo, enquanto aqueles homens e as demais pessoas vivem em suas próprias paixões, em suas próprias futilidades. Então, o testemunho de Paulo é que a igreja deveria ser santa e que aquela igreja era santa. Apesar de ter pessoas lá no meio que viviam igual os pagãos, igual os gentios, mas de modo geral a igreja é santa. Esse é um dos atributos da igreja. E nós, de modo geral, somos santos, ainda que há no nosso meio pessoas que vivam igual os demais gentios. Eu acho interessante quando as pessoas começam a condenar a igreja e falam assim, não, porque na igreja não presta. Aí, por quê? Porque o fulano pecou contra o ciclano. Vai ter no nosso meio, mas isso não significa que a igreja não presta. A igreja é santa, chamada, diferente das demais pessoas, mesmo que ainda exista no nosso meio, e de modo geral na população local que nós convivemos, as pessoas que você convive, os familiares que você ama, os amigos que você tem que não se converteram ainda a Cristo verdadeiramente, essas pessoas vivem no meio de trevas, no meio da pecaminosidade, promovido por homens e mulheres totalmente fúteis. E Pedro vai dizer na sua epístola o que é essa futilidade que os gentios vivem. Eu peço para o Caio colocar 1 Pedro 4, versículo 2, capítulo 4, verso 2. Pedro vai listar quais são as futilidades em que os gentios viviam, quais são as futilidades e que nós vemos vivendo os nossos amigos, as pessoas que convivemos. Ele diz assim, já está lá? Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. E ele vai dizer qual é que é a vontade dos gentios aqui. Tendo andado em dissoluções, em concupiscências, em... Minha letra falhou aqui. 4:3. 4:3. Aí, deu problema na impressão aqui. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Paulo está listando um monte de pecado que a gente vê acontecendo aí. Porque eles andam ainda em pecado, porque eles andam ainda segundo o desejo do próprio coração, as concupiscências da carne, aos desejos maldosos do coração, andam em bebedice, andam em orgia, e nós vemos um mundo que vive essas coisas, e que idolatra esses falsos deuses, e que idolatram essas coisas, e que criam deuses que idolatram essas coisas. Ou nós não conhecemos pessoas que para eles é tudo normal, encher a cara e está tudo certo, que é
detestável aquele que se deita com uma só mulher, mas que o bom é aquele que tem várias mulheres na mesma noite, que tem várias mulheres na sua seara ali, que esse é homem de verdade, que os demais não são. A gente conhece pessoas que andam brigando por aí, que vivem pela briga, coisas que os gentios viviam, coisas que as pessoas longe de Deus vivem, mas que nós, que somos diferentes, não podemos mais viver. E essa futilidade, Paulo vai chamar tudo isso de futilidade, é fruto do fato delas serem essencialmente obscurecidas em seus entendimentos, de modo que literalmente falta entendimento para elas. A gente às vezes fica surpreso e fala assim: meu Deus, como que eles acham isso certo? Como que eles podem fazer tais coisas? Será que eles não entendem? E a resposta é: não, eles não entendem. Porque a mente deles é obscurecida pelo pecado, o entendimento deles é cegado pelo pecado, o coração deles é duro por essência, porque eles estão distantes de Deus, e isso leva eles a serem totalmente alienados da vida de Deus, e tudo, absolutamente tudo que se refere ao Senhor e à sua vontade. De modo que eles se tornam insensíveis em si mesmos, para suas paixões pecaminosas, para sua libertinagem de práticas impuras, por pura ganância do coração. Eles vivem do jeito que querem viver, e acham isso a melhor coisa da história. E aqueles que não vivem do jeito que querem viver, eles ficam taxando de várias coisas. Aí é de fanático para baixo. Só que, meus irmãos, essas pessoas que vivem de acordo com o próprio coração, com a ganância do próprio coração, não conhecem o Deus vivo e verdadeiro que você conhece. Por isso que nós muitas vezes ficamos bravos, sem razão também de ficar bravo. Porque a gente cobra um conhecimento que eles não têm, a gente cobra uma vida que eles não conhecem, a gente cobra soluções que eles não sabem que existem. Nós conhecemos porque nós fomos transformados, e mesmo assim ainda lutamos contra voltar para essas práticas, e muitas vezes temos que colocar freios em nós mesmos para não voltarmos a essas antigas práticas, esses antigos pensamentos. Em Romanos 1:21, Paulo diz que porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Pessoas que falam que até que têm um conhecimento de Deus, mas que a vida e o coração deles são totalmente alheios a Deus. Isso é o que mais tem na nossa sociedade. Pessoas que você vira e fala assim: poxa vida, você conhece de Deus? Conheço de Deus. Eu brinco do meu pai, que eu acho que é a representação caricata da coisa. Não, Deus é meu parça. Mas vive na sua própria ganância, vive do jeito que quer, vive como quer, sem se importar com a vontade de Deus, só se importando com o que ele quer, com o que o umbigo dele gosta, com o rei que ele criou lá na barriga quer. Essas pessoas então não conhecem a Deus, pelo contrário, estão longe, distantes do Senhor. Isso traz lições para as nossas vidas. E a primeira é que a vida que tínhamos antes e que experimentamos antes de nossa conversão deve ser enterrado no nosso passado. O que você fez no passado, você fez. Também não adianta querer ficar se cobrando o que você fez no passado. Você não tinha o conhecimento que você tem hoje. A gente às vezes antes de converter faz besteira, e faz besteira.
Aí depois que converte, fica se remoendo das coisas que fez no passado. Não adianta mais. Não adianta, porque agora você tem o conhecimento, você foi transformado. O seu eu antigo, não. O seu eu antigo era alheio às coisas de Deus, obscurecido no próprio entendimento, pecador por essência. Então, enterre o seu antigo eu, porque a gente não pode viver como vivíamos antigamente. Antes de Cristo, nós não podemos viver como vivíamos antes de nos convertermos a Jesus Cristo. Porque nós fomos chamados a vivermos de modo diferente, a sermos luz no meio das trevas, a sermos iguais a Cristo no meio de uma geração que se acha o próprio Deus. Portanto, é nossa obrigação abandonar as práticas antigas que dominavam o nosso coração antes da nossa conversão. Isso significa que se você se prostituía de vários modos, não se prostitua mais. Você era entregue às bebedices, não se entregue mais. Se você era feito das orgias, não se entregue mais. Das brigas sem sentido, não faça mais isso. Que o nosso velho eu tenha morrido em Cristo Jesus. E que o novo eu tenha nascido em Cristo Jesus. Saiba também que o testemunho que damos é de que não vivemos iguais às demais pessoas. Portanto, qual tem sido o seu testemunho pessoal? As pessoas, ao olharem para você, ao verem como você se porta, ao verem o que você fala, ao ver como você se coloca em todas as questões da vida, qual tem sido o seu testemunho a essas pessoas? As pessoas têm visto mais do mesmo, ou as pessoas têm visto alguém diferente dos demais? Porque a gente, não sei quando que a igreja colocou na cabeça que ela tinha que ser igual ao mundo. Então ela começa a se mundanizar para ficar confortável para o mundo. E aí o mundo vai olhar e falar assim: não, como crente é gente boa. Por que não? Porque ele bebe com a gente aqui. Porque ele faz besteira, ele está aqui no nosso meio, é gente boa. Ele crê lá, mas é gente boa. Qual tem sido o seu testemunho? As pessoas, ao olharem para vocês e para nós, elas enxergam mais do mesmo? Mais um no meio da multidão? Ou elas enxergam alguém diferente? Alguém que é sal e luz? Alguém que não faz o que elas fazem? Alguém que não entregue ao que elas são entregues? Alguém que não vive na futilidade com que eles vivem, mas vivem de acordo com o propósito correto. Então cuidado, meus irmãos, porque se com tua boca tu falas que professas a Cristo, mas com tuas obras tu vives igual um judeu ou gentil, cuidado, porque isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Falar que faz uma coisa e viver de outro modo é hipocrisia. E contra hipócritas, Deus não tem dó. Por fim, não sinta inveja ou desejo de ter a vida do ímpio. Apesar das fotos na rede social, apesar do estilo de vida de alguns luxuoso, da conta bancária gorda, eles fazem isso por desespero do coração. E às vezes eles nem têm noção disso. Porque de tal modo é a vida deles entregue às futilidades que não tem propósito de vida. Então qual que é o propósito? O propósito é não ter propósito, a gente vai fazendo as coisas aí. Ganha o dinheiro, aí posta foto em rede social que está feliz, aí enche a cara para comemorar a felicidade, sai com 300 mulheres para falar que é feliz, e vive essa vida. Ou a moça que sai com 300 homens para falar que vive a vida, que enche a cara para falar que está vivendo, que está legal. Tudo isso, meus irmãos, é desespero. Tudo isso é desespero. Afinal, eles estão
totalmente perdidos e buscam qualquer tipo de satisfação para suprir essa falta de Deus na vida deles. Então, não inveje a vida do ímpio, pelo amor de Deus. Não queira o que ele tem. Não faça o que ele faz. Seja igual a Cristo. Viva igual a Cristo. Busque o que Cristo buscou. Não é o que o mundo pensa, não o que o mundo quer que você busque, não o que o mundo acha certo ou errado. Eles não conhecem o Deus que você serve. Então cuidado com isso. Unidos em Cristo, então nós somos novas pessoas, e somos novas pessoas diferentes das demais pessoas. A segunda lição que o texto nos traz é que unidos em Cristo nós somos novas pessoas, e novas pessoas à imagem e semelhança de Jesus. Do verso 20 ao verso 24, Paulo vai dizer isso, e após combater a vida, o estilo de vida dos ímpios, dos descrentes, dos gentios, Paulo começa nessa segunda parte do texto a falar sobre o que de fato eles aprenderam e como eles deveriam viver. Eu gosto do apóstolo porque o apóstolo não fala assim, não faça isso. Ele diz, não faça isso e faça isso. Porque tem gente que só fala assim, você não pode. Aí você fica assim, eu posso o quê no final de contas? Aí você nunca sabe, aí você só não pode fazer as coisas. Paulo não, Paulo fala assim, você não pode, mas você faça isso. Então ele, ao mesmo tempo que destrói, ele constrói coisas para que a gente viva. Aí Paulo está construindo aqui, olha, como nós devemos viver, como de fato aprendemos, como fomos transformados, como aprendemos no Evangelho. Por isso ele começa dizendo, vocês não aprenderam a viver iguais aos gentios. Vocês não aprenderam a viver iguais às demais pessoas, pelo contrário, vocês aprenderam sobre Jesus, e não é isso que Jesus ensina. Por isso que qualquer ensinamento de igreja ou não, que promova um mundanismo, não é de Cristo no mesmo ato, e Paulo está deixando isso bem claro aqui. Olha, vocês não aprenderam a viver igual ao mundo. Não é esse o ensino de Jesus e que Cristo transmitiu a vocês através dos homens que Ele levantou. E se de fato eles escutaram o que foi ensinado e aprenderam a verdade em Cristo Jesus, eles deveriam então colocar de lado a vida que levavam antes de conhecer a Cristo e colocar no lugar o novo homem, um homem à imagem e semelhança de Cristo, um homem diferente das demais pessoas, porque a verdadeira conversão nada mais é, meus irmãos, do que a morte desse velho homem e a vivificação desse novo homem, uma ressurreição em Cristo Jesus, e depois um processo de melhoramento que se chama santificação. Tanto que o batismo em Romanos 6, Paulo diz que a declaração pública de nossa conversão é quando nos batizamos, porque nós anunciamos que o velho homem morreu em Cristo e ressuscitou um novo homem naquele momento. Romanos 6, versículo 6, vou pedir para o Caio colocar. No momento, Paulo está falando de batismo aqui, então quando a pessoa é batizada, olha o que a pessoa está declarando no momento em que a cabeça é molhada, no momento que ela está mergulhando, lá não importa a quantidade d'água, se o caminhão pipa, jogou água nela até ela afogar, o que a pessoa declara quando passa pelo batismo é o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Mas agora nova criatura somos, então anunciamos juntos que eu fui crucificado com Cristo e ressuscitei com Cristo no momento do meu batismo. Esse é o propósito do batismo.
É anunciar, olha, eu me converti. Bacana, o que é conversão? Eu morri e nasci de novo. O meu velho homem morreu e agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E nova criatura eu sou. E esse velho homem, seus velhos hábitos devem ser literalmente colocados de lado. A ideia de Paulo aqui é como se ele falasse assim, ó, tá vendo aqui? Tá aqui, não tá? Põe do lado aqui, aí você pega o que é bom e põe no lugar. E Paulo chama isso, e a igreja tem que ser assim, de colocar no lugar desse velho homem essa nova criatura. A pessoa que passa não mais a ser alienada das coisas de Deus, não mais a odiar as coisas de Deus, não mais a não entender as coisas de Deus, mas passa a viver e amar as coisas de Deus. Passa a viver e amar não mais o próprio coração, a corrupção do coração, o pecado do coração, mas amar a santidade, o próprio Deus e a vontade do Deus revelado na sua palavra. E assim ele é renovado dia após dia, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ficando cada dia mais parecidos com Jesus, enquanto anda na justiça e santidade revelada nas Escrituras, para assim voltar ao plano original de ser a imagem e semelhança de Deus. A ideia é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como o Gênesis diz, e a gente precisa entender que para sermos imagem e semelhança de Deus, a gente precisa voltar a ser imagem mais plena. Nenhum homem deixou de ser, tá? Gênesis 9 vai dizer que mesmo com o pecado o homem ainda é imagem e semelhança de Deus. Qual que é o problema? É que agora é uma imagem e semelhança corrupta, deturpada. Mas para voltar a humanidade ao seu propósito original, ao plano original, a cumprir aquilo que Deus chamou, ela precisa voltar a ser mais parecido com Deus. E isso só é possível à medida em que nós renovamos a nossa mente e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Paulo diz isso em Romanos 12:2, quando ele fala: e não vos conformeis com esse século, mas transformeis pela renovação da vossa mente. Então lembra, o ímpio tem a mente obscurecida, o santo tem a mente renovada, e renova essa mente dia após dia para ser cada vez mais parecido com Jesus, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim cumpre o que Paulo fala em Efésios 2:10. Lembra, em Efésios 2:10, Paulo diz que Deus nos chamou para um propósito. Paulo não nos chamou e nos salvou para que a gente fique aí, legal, vivendo, temos vida eterna, felicidade. Paulo nos chama para um propósito que ele já tinha dado de antemão lá desde a eternidade, que é viver nas boas obras, viver em novidade de vida, abandonar as práticas mundanas e viver nas obras que glorificam a Deus. É para isso que eu e você fomos transformados, é para isso que eu e você fomos salvos, para vivermos em novidade de vida e para cumprirmos as boas obras que Deus quer que vivamos e que preparou que andássemos nelas antes da fundação do mundo. De modo que agora que conhecemos a Jesus e somos salvos, devemos viver e fazer tudo para a glória do nosso Deus. Não mais para a glória pessoal, não mais para a ganância do meu coração, para que se cumpra o desejo da minha vontade, mas agora vivemos de modo que glorifica a Deus, que o nome de Deus é glorificado, que o nosso Senhor é exaltado, que a vontade do nosso Deus é cumprida. E é importante, por fim, destacar que essa renovação, esse abandonar do velho homem, viver em novidade de vida, só é possível quando o homem aprende verdadeiramente sobre Jesus Cristo. Ou seja, é evidente que o Espírito Santo precisa e nos renova diariamente, e ele faz isso.
mas ele usa meios para fazer isso. Qual que é o meio? O ensino sobre Cristo. Aprender mais sobre Jesus Cristo. E como eu aprendo mais sobre Jesus Cristo? O mais fácil de todos é lendo a palavra do Senhor. Você abrir sua Bíblia e começar a ler. Não só tela decorativa e trazer aos domingos, mas ler a Bíblia. Porque, e ler do jeito certo, também não é ler por ler e falar, olha só, mais um livrinho aqui, saber as historinhas todas de cor, não tem a menor ideia do porquê elas existem. Mas é ler buscando a Cristo e ser mais parecido com Cristo, ler falando, hoje como eu aprendo mais de Jesus nesse texto para eu ser mais parecido com Ele. É vindo aqui à igreja, escutando o sermão que fala de Jesus. E sermão que não fala de Jesus não é sermão. Se o sujeito abrir a boca aqui e falar de tudo, menos de Jesus Cristo, não teve sermão, Deus não falou. Porque Jesus ensina sobre Ele mesmo, e Ele levanta homens para ensinar sobre Ele mesmo. Então nós devemos aprender mais para crescermos mais. A gente precisa conhecer mais para ser mais parecido com Ele. Não tem outro jeito. É por isso que Paulo diz, olha, vocês não foram ensinados assim. Sobre Jesus ensinou vocês de outro modo. Vocês aprenderam sobre Jesus. Olha a ênfase que o apóstolo Paulo dá no ensino, no estudo das coisas de Deus, no estudo da palavra de Deus, no estudo sobre Jesus Cristo. E nós muitas vezes ficamos alheios a essas coisas, esperamos a nuvem passar para a gente achar que vai ficar mais parecido com Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo molda o nosso coração. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, mas é uma obra sinérgica. Ou seja, a gente coopera na coisa também, como? Aprendendo, lendo, buscando, estudando. Sim, para de ver vídeo aleatório no TikTok, começa a pesquisar alguma coisa que presta. Eu vejo um videozinho no TikTok de vez em quando, tá bom, não tem problema, não estou demonizando TikTok, nem YouTube, não estou demonizando nada aqui, tá? Pelo amor de Deus também, vai sair falando, o pastor lá falou que... Calma. Só que perder tempo com coisa fútil é coisa que o mundo faz. A gente pode estar aproveitando nosso tempo melhor para ser mais parecido com Cristo. E tendo a nossa mente diariamente renovada no poder de Deus, na palavra de Deus, para sermos iguais ao nosso modelo e padrão de vida, que é o nosso Senhor e Salvador. Isso traz lições para as nossas vidas. Então a primeira é, a gente precisa abandonar o pecado e viver do modo digno do Evangelho. Mas eu amo o meu pecado. Parabéns para você. Não deveria. Mas se você continuar amando mais o seu pecado do que a Deus, você já sabe o destino final da coisa, que é o lago de fogo e enxofre. Não tem conversa. Porque o verdadeiro salvo, ele vai amar mais a Deus sobre todas as coisas. E é uma das coisas que enlouquece o mundo. Eu estava vendo uma conversa de uns rapazes aí outro dia que fala assim, como que eu amo mais a Deus e não amo mais a minha mãe? Não, vou falar para Deus que eu amo mais minha mãe. Aí eu lembrei de Jesus falando, olha, quem ama mais a mãe do que a mim não é digno de mim. Aí eu falei assim, é o mundo, é o pensamento do mundo. Quem ama mais o pecado do que a Deus, não conhece a Deus. Quem ama mais o pecado e o próprio coração pecaminoso do que a Deus, não conhece a Deus. E nem foi transformado por Jesus. É claro que ainda pecamos, é claro que ainda somos imperfeitos, mas não fazemos porque amamos essas coisas. Fazemos porque lutamos contra essas coisas. E que ainda, infelizmente, nós somos tentados e caímos em tentação e pecamos contra o nosso Senhor. Mas não porque eu amo os meus pecados e a minha vontade acima do meu Deus.
Então cuidado. Se qualquer coisa na sua vida você ame mais do que a Deus, cuidado. Nada, absolutamente nada, deve tomar o nosso coração, além do próprio Deus. Porque qualquer coisa que nós amemos mais do que a Deus é ídolos que nós criamos. São ídolos que nós criamos. E te contar uma história aqui. Eu e você, a gente é uma fábrica. Não é que a gente faz na mão, não. A gente é igual fábrica de carro, que vai passando um atrás do outro, assim, de fazer ídolo. De amar mais e tirar Deus do trono, para colocar nossa vontade. É por isso que a gente fica tão bravo às vezes com Deus. É só um sintoma do problema. Que é, eu queria que a minha vontade fosse feita e não a do meu Deus. Segunda lição é que a gente precisa entender que quando alguém nos ensina sobre a Escritura, seja quem for, quando a pessoa nos ensina das Escrituras, é como se o próprio Jesus estivesse nos ensinando. Por isso devemos amar ouvir a pregação da palavra e o ensino da palavra. Entenda, não é amar ouvir o pastor tal. Não, eu gosto muito da pregação do fulano e não gosto do Natan, mais ou menos, eu prefiro do outro cidadão lá que ele prega melhor. Não é isso. Você pode gostar mais do outro, mas você tem que amar a pregação da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai moldar o seu coração. É a palavra de Deus que vai renovar o seu entendimento. É a palavra de Deus que vai te fazer mais parecido com Jesus Cristo. Então, ame, não o pregador da palavra, não o mensageiro, mas a mensagem que ele traz, e que é o próprio Jesus Cristo usando para trazer essa mensagem. E ao mesmo tempo, cobre, não tenha medo, é sua vida em jogo, é sua vida espiritual em jogo. Cobre o seu pastor para que ele traga ensino bom para essa igreja. Porque se eu ensinar errado, não só eu que fico mal, não, os irmãos ficam mal também, porque os irmãos são prejudicados a serem mais parecidos com Cristo. Então ame o ensino da palavra, ame a pregação da palavra, e cobre para que essa pregação seja da palavra, com fidelidade, bem feita, para que assim você cresça mais em Cristo Jesus, e que assim você cresça mais e seja cada dia mais parecido com Cristo. Por fim, saiba que só o ensino do Evangelho, a pregação genuína da palavra de Deus e fiel ao propósito de Deus é que faz a gente ser mais parecido com Jesus. Eu gosto, meus irmãos, da criatividade que o homem tem. Tudo para o mal, tá? Tudo para o mal que eu vou falar aqui. Aí ele cria 600 jeitos de atrair pessoas para a igreja. Evangelho é só o finalzinho lá. Aí tem que ter evento, tem que ter música, tem que ter não sei o que, tem que ter sei lá o que. Legal, acho bonito, acho importante. Mas nada pode substituir a pregação do Evangelho. Nada. Ah, mas o grupo de louvor é melhor que o pastor pregando. Parabéns para o grupo de louvor. Os irmãos vão conviver com isso aqui durante um tempo, mas não substitui a pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que transforma. Eu gosto de brincar que eu gosto de testemunho. A pessoa vem contar testemunho aqui, fala como era, eu acho lindo, mas não transforma ninguém. E a gente às vezes fica, não, porque eu vou dar meu testemunho lá e vai impactar todo mundo e vai transformar todo mundo. Contar para os irmãos, não vai não, viu? Vai ficar até ali, a pessoa vai ficar, olha que legal, bacana, vai dar um incentivo, mas não vai transformar a realidade espiritual de ninguém. Porque o que transforma é o ensino de Cristo. O que transforma é a pregação genuína do Evangelho. O que transforma é Cristo ser pregado, e de maneira fiel, do jeito que Ele quer ser pregado.
não do jeito que eu quero pregar, mas do jeito que Ele ordenou ser testemunhado às pessoas. É esse tipo de pregação, é esse tipo de ensino que edifica a igreja e que constrói os crentes em Cristo Jesus a serem cada dia mais parecidos com Jesus. E esse é um dos sintomas porque que a nossa igreja, digo igreja de modo geral, que se diz evangélica, tem mais de 40% aí no Brasil, mais de 30% no Brasil, e o Brasil só está piorando. Porque dos 30% de evangélico dessa nação, se uns 3% aí estiver vivendo igual a Cristo, é muito. Porque o que a gente mais vê, por exemplo, é pastor dando golpe na praça. Você fala que é pastor, é de bandido para baixo, é de ladrão para baixo. E eu nem reclamo, porque a maioria é mesmo. Gente que usa 600 modos de atrair fiéis e promove o medo dentro da igreja, como se só a igreja fosse salvar, como se só ali tivesse salvação, como se a pessoa não desse o trízimo, os 65% do salário, Deus não salva. Mas Cristo que é bom, nada. Jesus Cristo sendo pregado e testemunhado, nada. Sendo cantado, nada também. Meus irmãos, não se engane. A gente pode ter 800 métodos. Deus não quer saber dos nossos 800 métodos. Ele deu um método só. Pregue o evangelho às pessoas. Fale de Cristo às pessoas. Eu quero o meu vizinho transformado. Não adianta você contar a história bonita da sua vida, não. Fale de Jesus para ele. Fale do que Jesus fez na sua vida. Vimos então que unidos em Cristo nós somos novas pessoas, que devemos mortificar o velho homem, matar o velho homem, buscar cada dia mais sermos mais parecidos com Cristo. E como foi destacado nessa passagem, a transformação fundamental que ocorre nos crentes, refletindo a renovação em Jesus, então ficando mais parecido com Jesus. Na prática, isso significa viver uma vida transformada, abandonando o estilo de vida anterior, os princípios do modo de vida anterior, abandonando o pecado e buscando a viver agora de acordo com os princípios de Deus, do modo que Deus se agrada. Isso implica em buscar uma santificação diária, crescer em virtude, buscar a glória de Deus em todos os aspectos da vida. A união com Cristo, meus irmãos, é fundamental para vivermos uma vida cristã autêntica, refletindo o próprio Cristo em nossas vidas, de modo que as pessoas olhem para nós e não vejam mais mas vejam o próprio Jesus. Portanto, busque, lute, faça o que for preciso para viver igual a Jesus em todas as áreas da sua vida. Ore mais, leia mais, estude mais, aplique mais o que foi estudado. Mas não vai gostar. O problema é de quem não vai gostar. Você tem obrigação com Deus. Entre o seu colega de trabalho não gostar e Deus não gostar, quem que você prefere que não goste? Então vive igual a Cristo no seu casamento, no seu trabalho, no estudo, na família, em todo o tempo, sendo igual a Jesus, abandonando o velho homem e vivendo igual ao nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Eu peço a você para ter esse tempo de oração e colocar sua vida diante de Deus, para que Deus nos molde, que Deus te transforme ainda mais e você seja ainda mais parecido com Jesus Cristo no seu viver, no seu caminhar, e assim cresçamos todos juntos à imagem e semelhança de Jesus.